Olá, eu sou Adriano Sambucaro e esse é o Por Dentro do Varejo. Nesse episódio, o PDV vai continuar investigando o comportamento do consumidor e os novos hábitos de consumo que afetam o setor varejista. Eu e o Gustavo Carrer recebemos hoje o Fernando Gibotti, especialista em análise de dados sobre hábitos de consumo no varejo. Ele divide com a gente insights sobre o que chama a era da transformação demográfica, mostrando a evolução da sociedade e o impacto no consumo. O cliente mudou a forma de se relacionar com as marcas, mudou seus locais de compra e mudou, principalmente, o que ele coloca no carrinho. Além disso, a concorrência ganhou novos players, com empresas de marketplace e indústria vendendo diretamente para o consumidor final. Com esse cenário complexo, manter o faturamento tem se tornado um desafio. Mas Gibotti aponta caminhos como o uso correto do CRM e da inteligência artificial. Bora para a conversa? Gibotti, sensacional ter você aqui no PDV, super obrigado. A gente sempre encontra, né, as empresas estão sempre se encontrando por aí nos eventos de varejo e de tecnologia, mas sempre faltou essa oportunidade para a gente conversar com calma e se aprofundar nos temas de comportamento do consumidor e os hábitos de consumo. Tenho certeza aqui que a nossa audiência vai gostar bastante de se interessar aqui pelo assunto. Super obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Muito legal poder falar sobre um tema que a gente julga extremamente relevante, não só do ponto de vista profissional das empresas de varejo, das indústrias, mas também do ponto de vista pessoal, familiar. Essa transformação demográfica que a gente está vivendo, ela vai impactar diretamente todos de forma positiva e, obviamente, também trazendo vários desafios aí. Antever o que vai acontecer nos ajuda a podermos nos preparar para poder enfrentar tudo isso. Legal. Gibotti, a gente ouve muito falar que a gente está vivenciando uma mudança no perfil do consumidor, o novo consumidor. Aí eu queria começar essa conversa esclarecendo esse termo de forma mais objetiva. Afinal, quais são as principais mudanças no perfil do consumidor de varejo? Bom, para nós, a primeira grande mudança ou adaptação conceitual diz respeito à classificação das gerações. Atualmente, nós temos as gerações classificadas pelo período em que as pessoas pertencentes àquela geração nasceram. A gente acredita que no futuro, se você vai pertencer à geração A, B ou C, vai estar muito mais relacionada com a tua forma de pensar do que necessariamente um período que você nasceu. Então, acho que a grande mudança que a gente começa a entender dentro da sociedade, dentro dessa transformação demográfica, é que tem pessoas que nasceram na década de 60, 70 e 80 e que são consideradas a nova geração quando a gente pensa em consumo, principalmente pelos hábitos e a forma de pensar. E quais são essas características que estão gritando na alteração do consumo? Primeiro, hoje nós somos muito mais aptos, nós somos muito mais susceptíveis a adotarmos uma nova categoria ou abandonarmos uma categoria que já está no nosso dia a dia do que anos atrás. Tem alguns exemplos bem bacanas, né? Quando o iogurte chegou no Brasil, e desde o momento que ele foi colocado na gôndola, degustação, até a adoção efetiva do iogurte como um item no carrinho de compra do brasileiro, foram 8 anos. Quando a gente pensa nas proteínas líquidas, o mesmo tempo de adoção, desde que ela surgiu, degustações, ativações, e agora ele é um produto no carrinho do brasileiro, foram 3 meses. E isso tem uma lógica muito importante. Nós somos bombardeados o tempo todo com uma gama de informações vindas das redes sociais, dos meios de comunicação digitais, que nós não tínhamos 30 anos atrás. Então, eu me recordo que, para a gente poder decidir se nós tínhamos que comer ou não ovo, a gente tinha que ligar a nossa TV num determinado canal e alguém falar sobre isso, se quisesse falar sobre isso. E ao longo dos anos, inclusive, a gente fala, olha, comer ovo é bom, comer ovo é ruim. E a gente ficava sempre naquele meio do caminho, sem saber. Hoje, primeiro, as próprias redes sociais, como eu falei. Segundo, as embalagens. Eu acho que nós, enquanto sociedade, evoluímos. E hoje, nós temos nas embalagens já algumas informações que nos permite tomar uma decisão se aquele produto é bom ou não para a nossa vida. Então, eu falo assim,
A principal marca dessa nova era, para mim, dentro do consumo, é a nossa capacidade de adotar e abandonar categorias com maior velocidade. E esse vai ser o grande desafio da indústria, na nossa visão. Você comentou também das gerações classificadas por idade, enfim, período de nascimento, milênios, Gen Z, enfim, que seja. Isso é independente, né? Isso é independente de como você é classificado e em que faixa etária que você está, porque o fato de você ter muito mais informação não importa, sou eu que sou baby boomer ou se eu sou Gen Z, enfim. É por isso que essa questão das gerações, elas classificadas desse jeito, elas deixam de ter essa relevância, é isso? Exatamente. E tem um ponto muito legal. Se nós observarmos o que está acontecendo na sociedade hoje, a gente tem hoje uma legião de pessoas 60 a mais que tem melhor físico, melhor saúde, melhor capacidade de concentração do que um adulto maduro de 30 anos, de 40 anos. E por quê? À medida que a sociedade foi evoluindo e surgiram os novos atores na nossa sociedade, como o médico de longevidade, que é extremamente recente, que passou a entender a correlação entre o teu hábito de consumo, o teu hábito pessoal e doenças que você pode ter ou evitar, essa geração mais madura, ela está muito ligada nisso. Então é muito comum hoje nós vermos pessoas 60 a mais, com muito mais disposição físico do que um cara de 40 que ainda não se ligou, que ainda vem no modus operandi tradicional que lhe foi ensinado lá na década de 80, quando ele nasceu. Olha eu aqui me vendo, você falando e eu me vendo, pô. É muito legal isso. Então, para mim, a nova geração é, independente da idade, o conjunto de pessoas que estão ligadas, que estão atentas a tudo que está acontecendo no mundo, a essas grandes mudanças, e mais do que estar atento se adapta, né? Então, eu vejo que a adaptação à realidade é que define a nova geração. Seria isso, quer dizer, hoje o comportamento está descolado desse perfil, vamos dizer, mais rígido, que era o perfil demográfico, vamos dizer assim. Gustavo, totalmente. E eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês. O que define o consumo é o momento de vida que aquela pessoa está. E o momento de vida, ele é influenciado pelo household, ele é influenciado pela estrutura domiciliar daquele indivíduo. Então, basicamente assim, imagine uma mulher de 25 anos que vive sozinha. Imagine uma outra mulher de 25 anos, tem 2 filhos e que ela é chefe do domicílio. As necessidades, as expectativas, os anseios, os medos dessas 2 mulheres que têm a mesma idade, né, o mesmo gênero e que podem viver num local muito próximo, são completamente diferentes. Então, o momento de vida que a pessoa está diz como ela vai consumir. E o contrário é possível por dedução. Imagine assim, eu tenho lá um cadastro de um determinado cliente numa base de CRM, esse cliente ele tem 45 anos, eu olhando a cesta de compra desse cliente, eu consigo definir com alto grau de precisão se ele mora sozinho, se ele mora com mais uma pessoa, um companheiro ou uma companheira, se ele tem no domicílio filhos ou não, e se ele tem no domicílio pessoas idosas. No último episódio aqui do PDV, a gente conversou com o Gustavo Vanucci sobre mercado de vizinhança e como o geomarketing ele pode apoiar na estratégia de expansão e na definição dos formatos de loja. Aliás, quem ainda não ouviu, corre lá e escuta aí o episódio 119, que está bem legal. Gibotti, aproveitando o que você acabou de falar, na sua visão, como esses 2 temas eles estão relacionados? A evolução do consumo com a evolução e diversificação dos formatos de loja. Bom, antes de responder, eu também recomendo que ouçam o podcast do Vanucci. O Vanucci é um grande estudioso e que tem um conhecimento bem bacana sobre as questões de geomarketing, de localização. Com certeza o conteúdo é maravilhoso. Eu vejo que o que está acontecendo hoje, e aí a gente tem uma das questões que a gente opera aqui na companhia, é a análise de potencial de faturamento de loja. Então você me dá um endereço e eu te devolvo o quanto aquela loja vai faturar ou quanto ela deveria estar faturando se for uma loja existente, dividido por categoria, com uma precisão de 96%, superior a 96%. O que está acontecendo, que está mudando e tem nos preocupado um pouco?
né, que a gente ainda não tem uma saída clara para essa situação. Se nós olharmos o varejo de 2000, 2010, até 2020, era muito fácil nós identificarmos a concorrência, né? Eu tinha as lojas físicas e quando abri uma loja do meu lado, eu media o tamanho dessa loja, área de vendas, checkouts, eu conseguia entender mais ou menos o impacto que teria no meu faturamento e como que seria redistribuído, né, esse consumo em função dessa nova oferta. Bom, a evolução do formato, principalmente para superconveniência, já começou a confundir um pouco essas questões de concorrência. Por quê? Porque hoje é muito comum nós termos lá uma loja dentro de um condomínio de prédios, que não é de acesso público, ele é de acesso privado para os moradores daquele prédio. Então, conseguir contar e identificar essa concorrência já é uma tarefa difícil, né? E, obviamente, que uma vez que o morador desse condomínio pega um pacote de açúcar nessa lojinha de superconveniência, ele deixa de comprar esse mesmo pacote de açúcar em um supermercado que tradicionalmente ele visita. Então, essa é uma concorrência que já começa a ficar um pouco nebulosa. Aí você vai para o e-commerce. O e-commerce, que é de determinadas redes, né? Então, o e-commerce do supermercado X ainda é fácil da gente conseguir levantar e mensurar essa concorrência. Mas a partir do momento que o varejo começa a ser, os itens do varejo alimentar começam a ser fornecidos nas plataformas mais genéricas, você já começa de novo a ter nebulosidade na concorrência. Então, o primeiro ponto que a gente tem avaliado muito fortemente é que, em função da disponibilidade de oferta, seja nas lojas convencionais, nas lojas de hiperconveniência ou nas lojas online, sejam elas plataforma ou e-commerce próprio do varejista, as pessoas começam a comprar menor quantidade quando elas vão para o supermercado. Imagine, 10 anos atrás, ou eu comprava no supermercado, ou eu comprava no supermercado. Eventualmente numa padaria, né? Se fosse uma emergência. Eventualmente numa padaria. Eventualmente uma loja de conveniência, mas que é tratada da mesma forma, né? Você consegue mapear. Exatamente, e conveniência. A partir do momento que eu ando 10 metros e eu tenho um mini mercado à minha disposição, para que eu vou fazer estoque na minha casa? Esse é um ponto. Se eu peço pela plataforma e entre 8 e 10 minutos entregam na minha casa aqueles itens de emergência, para que eu vou fazer estoque? Então, esse é um ponto. Um segundo ponto, que é super importante, o Brasil está diminuindo o tamanho das famílias. Lá na década de 80, nós tínhamos 4,28 pessoas por domicílio. Hoje nós temos uma média de 2,8 pessoas por domicílio. Então, naturalmente, a demanda por produtos de limpeza, alimentação, higiene pessoal diminuiu. Só que os lares fisicamente estão se tornando menores. Esse é um ponto bem legal que, né, da engenharia urbana. Na década de 80, o sonho do brasileiro médio era morar numa residência, num apartamento de 180 a 250 metros quadrados, 3 dormitórios tipo suíte e mais lavabo. Hoje, o que mais se vende no mercado são unidades entre 46 e 64 metros quadrados. Então, o tamanho físico das residências está diminuindo. E junto com essa diminuição, a diminuição de demanda para produtos como, por exemplo, limpeza e manutenção do lar, né? A indústria de produtos de limpeza, ela vem sentindo ao longo dos anos uma redução no volume de consumo. E como que a indústria vem combatendo, ela vem se adaptando a isso? Basicamente diminuindo o tamanho das embalagens. Lá na década de 80, nós comprávamos rolos de papel higiênico com 60 metros. Anos 2000, 40 metros, 2020, 30 metros, e hoje nós já temos uma oferta abundante de rolos de 20 metros. Os chocolates, por exemplo, eles diminuíram significativamente a gramatura das suas embalagens, né, o tamanho das embalagens. Então essa é a primeira estratégia de qualquer redução de volume, né, é você diminuir o tamanho da embalagem. Quer dizer, aquele produto que eu comprava com 1 litro e pagava R$10 por ele, hoje eu compro a embalagem que tem 850, 900 ml e pago os mesmos R$10 por ele. Então, a verdade é que o preço por unidade, né, por mililitro ou hectolitro, o preço por grama ou por quilo, ele aumentou. Só que como eu diminuo a embalagem, eu mantenho o preço original. Isso mantém faturamento.
Mas vamos lá, para a indústria, para mim, beleza, isso tá ok. Mas quando a gente fala que o supermercadista ele começou a ter outras opções, ou a gente começou a ter outras opções de compra, e eu deixei de ir no supermercado para fazer essas compras, esse chocolate, apesar dele ter um tamanho menor, o sorvete ser menor, enfim, eu diversifiquei o lugar onde eu compro, não necessariamente eu estou indo no supermercado. Então essa é a minha dúvida, na verdade, né? Eu, quando vou no supermercado, compro itens diferentes daqueles que eu compro agora usando, sei lá, o Rappi, por exemplo, ou na loja de conveniência que eu tenho lá do lado. Eu mudei o sortimento, eu mudei o tipo de produto que eu compro no supermercado. Isso tem acontecido e os supermercados eles têm percebido isso e reposicionando os produtos, enfim, é uma dúvida. Tem supermercados que estão perdendo venda, especificamente o número de itens do carrinho e gasto médio mensal diminuindo dos seus clientes em função dessa concorrência. Só que também os supermercados estão se preparando e estão combatendo dessa forma. Como? Hoje é muito comum os supermercados terem suas lojas virtuais e, mais do que isso, os supermercados participarem dos marketplaces. Onde eu acho que nós temos aí um ponto que pode se tornar um ponto de inflexão muito forte para o varejo brasileiro. Tanto as empresas de marketplace quanto a indústria, ela tem entendido ou buscado uma oportunidade de venda B2C. Então, o que nós já temos clareza hoje, vários marketplaces, tem um marketplace que só na cidade de São Paulo tem 250 dark stores. E de onde ele pega esse produto? Ele pega diretamente da indústria. Então ele se torna o novo varejo, a nova concorrência. Então, ainda hoje, existe uma grande oferta das bandeiras de supermercados oferecendo seus produtos, tanto nesses modelos de hiperconveniência, nos formatos de hiperconveniência, quanto nas plataformas digitais, seja um e-commerce próprio, seja um marketplace. Mas a partir do momento que esses marketplaces começam a acessar diretamente a indústria, fazer a compra dos produtos, a distribuição, ou ainda a distribuição direta, sem ter que comprar, mas tendo o armazenamento, isso é uma ameaça real para o varejo físico. Né? É muito bacana. Se nós pegarmos aí um dos maiores líderes nacionais com atuação internacional em marketplace, hoje você cria uma conta, qualquer ser humano vai lá, cria uma conta, e a partir do momento que você se torna uma categoria específica dentro desse marketplace, né, isso tem lá os julgamentos que eles fazem, número de transações já executadas, entre outras, você pega o teu estoque, então eu sou um produtor, eu produzo bolsas, mochilas para a escola, eu produzo 1.000 bolsas, eu mando para o CD do marketplace, ele estoca isso para mim, e eu faço a venda online pelo marketplace. Quando cai um pedido, lá do estoque do marketplace já embalado e enviado para o destinatário. Então, essa é uma forma muito interessante de negociação, onde os marketplaces começam a concentrar um poder gigantesco, porque eles passam a ter estoque a custo operacional e não custo de estoque, né? Ele tem que ter o espaço físico para estocar, esse custo está lá, mas ele não comprou esse produto. Ele intermediou. Mas qual que é a diferença, Gibote? É que até poucos anos atrás, o produtor mandava para o CD e o CD despachava. Eu tinha um tempo longo dentro desse processo, do momento que foi comprado até a entrega. Por que eles conseguiram diminuir significativamente o tempo de entrega? Porque agora eles passam a estocar esse produto. E sem o ônus financeiro de ter que comprar esse produto para revendê-lo, com bitributação, enfim, toda a complexidade financeira que tem sobre uma operação de compra e venda. Então, assim, objetivamente respondendo a sua pergunta, alguns varejistas já sim percebem queda de venda em algumas categorias em função dessa concorrência. A maior parte dos varejistas já estão atentos a isso e estão buscando complementar as suas vendas físicas com os canais digitais, mas o grande ponto de atenção que nós devemos ter para os próximos anos é como vai ser o posicionamento, principalmente dos grandes marketplaces e das indústrias na venda B2C, né, não passando mais pelo supermercado. Muito bom. Eu queria aproveitar todo o seu conhecimento e experiência em CRM agora para
o CRM já está presente no varejo há alguns anos, mas a gente ainda não vê, assim, ainda vê oportunidade de explorar a potencialidade dele. Quer dizer, ainda existem varejistas que não usam o CRM, não possuem o CRM, e mesmo os que possuem ainda não atingiram assim, estou usando na plenitude, estou explorando tudo que um CRM pode me dar, né? Eu queria ouvir dicas suas e recomendações de como usar o CRM de uma maneira mais efetiva, né? Explorar mais essa ferramenta, que já está presente em muitos lugares. A grande sacada que todo mundo precisa perceber e que com o amadurecimento do mercado isso agora vem acontecendo, muitas vezes a tecnologia cria ferramentas que não desenvolvem habilidades ou não desenvolvem, elas facilitam a operacionalização daquela atividade. Então, imagine para um escritor, imagine o Carlos Drummond de Andrade podendo usar um editor de texto para escrever o seu conteúdo com a facilidade que a gente tem hoje. Já apaga uma linha, copia, cola, né, salva. Antes não, ele escrevia à mão e quando ele tinha que riscar, reescrever, era muito mais trabalhoso. Mas ele já era poeta, ele já era um escritor. O que eu digo é assim, o que faz mover o ponteiro do varejo ou da indústria é compreender o comportamento de consumo, cruzar o comportamento de consumo com dados sociais, socioeconômicos, dos entornos das lojas ou da área que você está oferecendo o seu produto e criar estratégias para que você possa capturar esse potencial. A ferramenta de CRM sozinha não faz isso, porque tem questões conceituais por trás. Então, por que desde o momento que nós abrimos a nossa companhia, nós nos posicionamos como uma empresa de ciência do consumo? Porque nós acreditamos que a ferramenta não faz o autor, a ferramenta não faz o escritor, a ferramenta não traz o resultado de venda. O que eu preciso é de uma metodologia, de um conhecimento que a ciência do consumo me traz para, usando a ferramenta no seu melhor potencial, eu atinjo o meu resultado de incremento de venda e de melhoria de margem. É aquele cara que compra um violão achando que vai tocar violão. Não. O fato de você ter um violão não te torna um violonista. Você vai ter que estudar, vai ter que ter técnica, entender, tem que ter prática. O que você está dizendo é assim, muitos varejistas, veja se eu captei, às vezes ele adquire, implanta um CRM e ele se sente, vamos dizer, atendido. Agora eu tenho um CRM, mas tem muito mais por trás de... Muito mais. Tem muito mais oportunidades, enfim, para explorar do que propriamente ter o sistema. Quer dizer, o sistema sozinho já te ajuda a organizar a informação, enfim, mas não é ele que vai criar a estratégia sozinho. Exatamente. Porque o que é legal? Quando você pega um RP, por exemplo, um frente de caixa, são softwares operacionais, principalmente o frente de caixa. É um software operacional e que por si só ele resolve o problema. Você comprou um frente de caixa, instalou na frente do seu supermercado lá. É uma automação, né? É uma automação, né? Ele substitui a máquina registradora. Exatamente. Né? Quando você vai para CRM, a gente está falando de conceito, de estratégia. Então, a ferramenta sozinha ela não vai resolver o teu problema. Ao longo dos anos, nós perdemos perdemos vendas, né? Não cliente, porque eu ia vender, aí o cliente falava, bom, Gibotti, então só para eu entender, a partir do momento que eu assinar esse contrato aqui com vocês, eu vou apertar um botão e eu vou melhorar minhas vendas. Eu falava, absolutamente não, jamais. É um processo. A ferramenta é um dos passos que você dá para conseguir o teu objetivo. Mas, primeiro, nós vamos seguir uma metodologia, que no nosso caso é a metodologia GetFish, que foi criada por nós. Segundo, nós vamos ter que qualificar as pessoas. Terceiro, nós vamos ter que juntar a base de dados para entender como o seu cliente se comporta, se posiciona, quais são as necessidades. Quarto, nós vamos entender qual é a proposta de valor do teu negócio para o teu cliente. O CRM diz isso é muito legal. É muito comum, quando a gente inicia um trabalho num cliente, fala, qual que é o público predominante na tua loja? É um público de renda A e B. Só que quando você começa a cadastrar as pessoas, e aí você tem lá 80%, 85%, 87% das vendas identificadas, plota no mapa e cruza isso com renda, você vai ver que predominantemente ele tem na loja renda C. Olha que loucura, né? Mas ele não consegue enxergar isso sem esse mapeamento, né? Natural.
Então, tem as técnicas, né, antigas aí de olhar o estacionamento, né? Se eu tenho carros de ticket tal. Lembrando que nós estamos numa sociedade que cada vez mais quer usar do que ter as coisas, a probabilidade de um cara de renda altíssima visitar a loja com Uber hoje é comum, é alta, né? Então, enfim, a gente tem que se renovar nisso. Mas então, voltando, a gente acredita muito que o CRM por si só é uma ferramenta, a gente acredita muito que o varejo os desafios do varejo são complexos, a gente acredita que não existem soluções simples para problemas complexos, né? E que só a ciência do consumo, é capaz de criar aí soluções que são viáveis e escaláveis para atender essa demanda do varejo, principalmente, gente, em hoje manter faturamento, não é incrementar, tá? Com essa explosão de concorrência, manter o faturamento atual da loja tem se tornado um desafio. E segundo, manter ou tentar, de alguma forma, melhorar as margens, uma vez que ano a ano as margens do varejo estão cada vez mais apertadas, né? Então, a gente entende que o CRM é um pequeno pedaço de uma equação complexa. Hoje, Botti, usando um termo aí, não é nem moda, já é mais uma realidade em todo lugar, qual que é o impacto da inteligência artificial hoje para vocês, enfim, no CRM? Quanto ela tem ajudado ou você vê que ela vai poder ajudar muito nessa análise como um todo? Eu vou dar uma resposta em duas vertentes. A primeira é como uma empresa que produz ferramentas de tecnologia, de CRM, de inteligência de dados. A inteligência artificial tem melhorado drasticamente a nossa produtividade, enquanto é muito mais fácil hoje eu criar um código computacional, né, um algoritmo, com auxílio da inteligência artificial do que era 5 anos atrás. Então, hoje a gente usando um GitHub com Copilot, eu consigo melhorar em 30%, 40% a minha produtividade de desenvolvimento de software. E mais legal, com muito mais qualidade. Então, eu não só ganho tempo, eu reduzo o tempo de desenvolvimento, como eu ganho em qualidade de código. Quando a gente vai para o usuário final, né, para os nossos clientes mercadistas, farmacêuticos, entre outros, qual que é a grande sacada de um CRM? É você poder tratar individualmente cada pessoa, né? A gente sempre fala muito do pensamento e da mídia um para muitos e do pensamento e da mídia um para um. Então, o que é uma mídia um para muitos? Uma propaganda numa TV de escala nacional, um outdoor, uma revista nacional. Você tem uma única oportunidade de comunicação, né, criar uma peça que precisa comunicar para milhares de pessoas. Esse é o pensamento um para muitos. E é muito interessante porque quando a gente cria uma mídia um para muitos, se nós tentamos mergulhar muito para criar laços mais fortes, a gente corre um risco muito grande hoje de sermos lacrados, né? A gente viu lá na década de 80 Benetton com os padres nas suas propagandas, né, que sempre gerava algum tipo de choque social, de choque cultural. Então, as mídias um para muitos, para você não correr tantos riscos, normalmente você cria mídias mais genéricas. Peito de frango de tanto por tanto, cerveja de tanto por tanto, porque ela é genérica, ela não fere ninguém, só que ela também não vincula. O que a gente aprendeu ao longo dos anos, né, é que o que vincula é uma comunicação personalizada. Bom, então vamos lá. O que o CRM te permite hoje? Imagine que você tem lá 1 milhão de clientes na sua base de dados, você é um varejista grande, e você consegue dividir isso em 100 grupos, 200 grupos de clientes. Então entenda, ao invés de eu dar uma única mensagem para 1 milhão de clientes, eu posso pegar aqui o grupo de clientes que são veganos ou vegetarianos, e eu crio uma comunicação específica para esse grupo. Por outro lado, eu tenho aqui um grupo de amantes do vinho, e eu crio uma comunicação específica para esse grupo, e sempre pensando em comunicação útil, afetiva, e depois uma oferta de venda. Essa técnica, ela já funciona muito. E aqui na Binex, a gente fala que essa técnica é tratar o indivíduo na coletividade. Quer dizer, eu estou recebendo algo que eu gosto, porque eu sou um amante do vinho, então eu tenho lá um conteúdo bacana sobre uma uva, sobre um determinado produto, e uma oferta de um vinho, e eu gosto de vinho. Pô, que bacana, foi útil para mim, foi bacana. Só que essa mensagem, ela não foi
hiper personalizada para mim. Os outros 10.800 amantes de vinho receberam a mesma mensagem. A inteligência artificial, ela permite hoje você falar individualmente com cada um desses 1 milhão de clientes, considerando o contexto deste cliente na relação com o supermercado. Isso é fenomenal. Então você imagine você ter 1 milhão de produtores de textos ou conteúdos personalizados para cada um do seu cliente. Então, a inteligência artificial ela começa a revolucionar essa lógica. Então, nós tínhamos lá na década de 80, 90, anos 2000, e ainda permanece hoje, as mídias 1 para muitos, são as mais genéricas. Nós temos as mídias chamadas personalizadas, onde eu trato grupos com interesses e momentos de vida similares. A inteligência artificial nos coloca um passo à frente, onde eu vou poder ter a capacidade de falar literalmente 1 para 1, individualmente, com cada um desses clientes. E isso vai mudar o jogo, né? Porque quando você se sente exclusivo, se sente único, e aquele conteúdo que vem, você percebe claramente que é para te direcionar, para te ajudar, a probabilidade de você se render a esse conteúdo é muito alta. Então essa é uma coisa muito bacana. Legal. E acho que isso deve trazer por detrás aí para o varejo também pensamentos muito diferentes aí de atuação, forma de atuar, produto, uma série de coisas, né? Você ter essa comunicação 1 para 1 te deve trazer subsídios na gestão do teu negócio também de, como é que qual que é a minha oferta em si, né? Direcionada para esses caras, enfim. Para você ter ideia, vou dar o número do que está acontecendo hoje. Imagine que eu identifico lá numa loja de supermercados bebedores de cerveja da marca A. 10 mil clientes que consomem com frequência a cerveja A. Nós decidimos, no acordo com a indústria, ativarmos a cerveja B individualmente. Ou seja, eu quero tirar um cara que consome a A e fazê-lo experimentar ou adotar a cerveja B. Normalmente, a gente identifica esse grupo de clientes. Aí a indústria da cerveja B produz um conteúdo demonstrando por que a cerveja B é melhor do que a A e, na sequência, a gente faz uma oferta. Oferta para a gente não é desconto, tá? É o ato de ofertar o produto apoiado numa determinada alavanca promocional, que pode ser um joguinho online, um sorteio, qualquer coisa assim, inclusive desconto. A média que a gente consegue de fazer o cara experimentar essa nova marca é de 55%. Então, nós somos influenciáveis, né? Se nós entendemos que aquilo que estão nos ofertando é bacana, é útil, é importante para a nossa vida, a gente adota. É muito doido isso, né? Então, o que a ciência do consumo faz, o que o CRM auxilia, é exatamente entender como as pessoas estão consumindo, né? O que elas deveriam consumir e que por desconhecimento ou por falta de hábito elas não consomem e incentivar isso. Show, Gibotti. Para a gente finalizar aqui, a gente sempre tem uma perguntinha clássica para fazer, que é: o que o varejo ensinou ao Fernando Gibotti? Rapaz, tudo. Eu devo a minha vida, a vida da minha família hoje, do ponto de vista profissional, ao varejo. E do ponto de vista pessoal também, porque do ponto de vista profissional, eu vou me remeter a um cara aqui chamado Alcebiades Antunes Júnior, da Rede Sol, do supermercado Alfredo Antunes, e depois os 2 filhos dele, né, o Guguinho e o Rodolfo, que literalmente abriram as portas dos supermercados dele para que nós pudéssemos pilotar a primeira versão da nossa empresa. Hoje a Binex é líder de mercado, a maior empresa de ciência de consumo do Brasil, a maior base de dados. Nós temos mais de 36 milhões de domicílios mapeados na nossa base de dados. Aliás, 38 milhões e meio, o número correto, de domicílios, mais de 54% do Brasil. Mas quem nos abriu a porta foi o Júnior, que além de me ensinar muito sobre o varejo, e depois vários outros clientes que vieram na sequência, Jalserve, Davó, Roldão e vários outros, chegando nos mais recentes, como Amigão, Açaí, mas além de aprender muito sobre como as pessoas visitam o supermercado, para algumas famílias o supermercado é um templo, é um passeio, né, é a única oportunidade. O supermercado é o ambiente mais democrático do mundo, pelo menos aqui no Brasil, né, porque é onde você coloca pessoas de diferentes níveis sociais conseguindo ter o máximo de ajuste, né, o máximo de sobreposição de consumo. Um exemplo bem simples: uma pessoa de alta renda vai morar numa casa
num condomínio fechado que uma pessoa de baixa renda nunca vai morar. Ela não consegue. Uma pessoa que ganha hoje 3 salários mínimos de renda domiciliar, ela não vai conseguir morar numa casa de 4, 5 milhões de reais ou 10 milhões de reais. Só que ele vai conseguir ir para o supermercado e comprar um pacote de arroz, ele vai conseguir ir para o supermercado e vai conseguir comprar uma carne. Talvez ele não compre a carne mais sofisticada, mas ele vai conseguir. Então, eu digo que o supermercado me ensinou muito sobre relações humanas, sobre classes sociais, sobre você ver um pai e uma mãe andando numa loja, o filho pedindo as coisas, e lá no final, quando vai para o check-out, eles deixando itens para trás, porque a verba, né, o orçamento não permite comprar tudo aquilo que era do desejo da família. Então, isso para mim foi fundamental. Mas, além disso, o varejo, ele me ensinou como o relacionamento verdadeiro, transparente e honesto, ele é fundamental para relações duradouras. Né? Eu encontrei no varejo pessoas que me ensinaram que dá para a gente ter relações de 30, 40, 50 anos extremamente saudáveis, onde cada um defende os seus interesses, as suas necessidades, mas de uma forma muito equilibrada. Então, eu digo para o meu sócio aqui que o supermercado é o nosso templo, a farmácia é o nosso templo, né? O varejo é o nosso templo. Então, eu devo muito para esses caras. Legal. Pô, Fernando, sensacional. Super obrigado aí por participar aí do PDV e contar um pouco mais aí da sua experiência, cara. Brigadão. Eu agradeço vocês. O Gustavo é um amigo de longa data aí, a gente tem se encontrado nos eventos e sempre tem boas conversas. E eu estou sempre à disposição, gente. Contem comigo. Muito obrigado. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave. A produção é da Fernanda Vasconcelos. E o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder os próximos episódios. É isso aí, valeu!